Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que agora nesse capítulo aqui a Paulina já estará livre de todas aquelas acusações feitas pela Paola, e é nesse exato momento quando ela bate de frente com o doutor, fica muito surpresa e pergunta a ele: doutor Edmundo, o senhor está aqui? Como é que o senhor soube que eu estava nesse lugar? Ele responde para ela que foi procurar ela na casa da Célia e ela mesma disse para ele que ela estaria ali. A Paulina, ela fica meio ali desajeitada e pergunta a ele o que foi que aconteceu e se será que aconteceu alguma coisa. Então ele vai logo na tetela e diz a ela que quer conversar com ela e quer lhe convencer que ela pode amar e também ser muito amada. Ela fica calada, sem saber nem o que responder, e ele diz que ela pode sim ser muito amada, mas não pelo Carlos Daniel, mas sim por outro homem que pode amar ela muito mais do que ele. Ela continua toda desconcertada com essa conversa do Edmundo e diz a ele: por favor, doutor, e ele cruza os braços e pergunta a ela como assim, se ela não quer conversar com ele. Ela diz que não é isso, que ela conversaria sim com ele com o maior prazer, só que ela está muito atrasada, só tem alguns minutos e que ela tem que ir buscar o Carlinhos lá no colégio. Ele diz a ela que está tudo bem, que não tem problema que ela vá lá buscar ele e que quando for à noite ele está convidando ela para jantar com ele. Ela fica calada e ele insiste perguntando: e aí, o que você me diz? Ela fica sem resposta ao mesmo tempo que a cena muda e mostra a Adelina em um telefonema com a vovó Piedade, e ela começa a dizer a Piedade que está muito angustiada. A vovó fica sem saber o que responder e ela continua insistindo, dizendo que está muito angustiada com a Stephanie, e a vovó pergunta então qual é o problema com a Stephanie. A Adelina diz que o problema é que ela está muito boazinha lá com o senhor Willy, que ela voltou a perdoá-lo. A vovó Piedade diz que nesse caso, em briga de marido e mulher, a gente na realidade não deveria se meter. A Adelina fica calada e a vovó continua dizendo que eles sabem muito bem o que é que estão vivendo e fazendo, né? A vovó ainda continua dizendo que quem sabe talvez o Willy tenha se regenerado, né? A Adelina diz que a Stephanie falou que ele, o Willy, está muito carinhoso. A vovó diz: olha aí, você está vendo? A Adelina, muito esperta, ela diz que é lógico que ele vai estar bem carinhoso lá com ela, porque a Stephanie voltou a pedir a sua herança, a sua parte da fortuna dos Bratons. Ela fica calada e a Adelina continua dizendo que o pior de tudo, que ela assinou novamente para que ele, o Willy, represente ela lá na fábrica. Vovó, por sua vez, dessa vez ela começa a acreditar que alguma coisa tem de errado, mas fica ali, em silêncio. A cena volta lá para o Edmundo, que está dizendo a Paulina que ela é uma mulher muito jovem e muito bonita e ela está perdendo ali o seu tempo como mulher por causa de um ideal idiota. Ela diz que é porque ela se comprometeu de cuidar do Carlinhos, porque ele acha que ela é a mãe dele, que inclusive ele tem certeza que ela é a mãe dele. O Edmundo diz a ela que nesse caso eles podem jantar com o menino, depois diz a ela que ela tem que entender que tudo isso aí é falso e que, querendo ou não, uma hora ou outra o menino vai voltar ali para o pai e que ela não pode se pendurar em uma base que está se deteriorando toda hora. Ela responde que ele agora não venha querer e esperar convencê-la, doutor. Ele diz a ela que não vai precisar disso, porque ela mesma vai acabar se convencendo se ela parar para pensar um pouco. Ele continua dizendo que a gente vale muito menos quando a gente não se dá o nosso próprio valor. Ela fica um pouco encabulada e pergunta a ele o que é que ele está querendo dizer com isso. Ele diz a ela que na realidade ela tem que parar um pouco e tentar entender que ela tem que deixar de ser uma Cinderela, aquela que sempre espera a esquecida. Ela se levanta um pouco agoniada, abre um sorriso meio leve e diz que tá bom, eu tenho que me apressar, e ele pergunta então como vai ser, a gente jantamos à noite? Ela diz que está tudo bem, que o mínimo que ela pode oferecer ao seu advogado é um jantar de confraternização. Ele agradece a ela e diz que está tudo bem, muito obrigado, então às 8 a gente se encontra nesse mesmo lugar. Ela diz com o menino, né? Ele responde que sim, que tudo bem com o menino. Depois ela diz para ele que ele não pode esquecer, que ele tem que se lembrar que para o Carlinhos ela não é a Paulina e sim a Paola. Ele estende as mãos, pega na mão dela e concorda com tudo que ela diz. Logo em seguida ela sai. E aquela perguntinha marota, bem rapidinho, na
sua opinião, você concorda que o Carlos Daniel ou o Edmundo que fique com a Paulina? A Paulina deveria escolher quem? O Carlos Daniel ou o Edmundo? Deixa a tua resposta aí nos comentários e não esquece também de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Em seguida, a cena muda, volta lá para a vovó que novamente está um pouco encabulada e diz a Adelina que os netos dela não disse nada a ela, que a Stephanie voltou a reclamar sobre a herança. A Adelina diz que com certeza eles não falaram isso para que não viesse ali deixar ela preocupada, mas que com certeza o seu Willy ele está na fábrica. A vovó ela fica a cada palavra que a Adelina diz um pouco encabulada e pergunta também ele, e ela, a Adelina, responde que sim, mas que não está entendendo por que ela perguntou isso, e a vovó diz que é porque tanto a Leda quanto a Paola também foram lá para a fábrica e que está esperando apenas um telefonema. A vovó diz que tudo bem, ela vai ver o que é que está acontecendo e vai mandar o Pedro levar ela porque ela quer muito conversar com a Stephanie. A Adelina fica muito feliz e diz que sim, vovó, e vamos ver o que é que a senhora consegue fazer sobre isso. A vovó diz que não sabe se vai poder fazer muito, mas ela fique calada e não diga para ninguém que ela vai, tudo bem? A Adelina concorda com ela e logo em seguida a vovó Piedade desliga o telefone. Carlos Daniel, nesse exato momento quando ela desliga o telefone, ele vai chegando, entra e a vovó pergunta logo a ele o que foi que aconteceu lá na fábrica. Ele fica calado, respirando fundo, claramente ali dá para perceber que ele está com raiva, e ela continua perguntando o que foi que aconteceu na fábrica porque a Paola foi diretamente para lá com a Leda. Ele continua em silêncio e ela continua insistindo, perguntando o que aconteceu e se inclusive ele viu ela lá. Só que lá com a Paola, nesse exato momento, ela recebe a visita da Leda, que vai entrando ali meio debochada, perguntando a ela, a Paola, se ela está ali sozinha. A Paola diz que está sim e que a Elvira, ela está descansando um pouco e deixou ela ali um pouco sozinha para poder descansar também. Leda diz que voltou a procurar ela lá na fábrica, mas não conseguiu encontrar ela. A Leda tenta depois se explicar para ela, só que a Paola diz a ela que não precisa falar mais nada, porque ela já sabe que ela levou o Carlos Daniel para ir tomar um café, né? Leda fica calada e a Paola continua dizendo que eles dois voltaram depois dela para casa, não é? Paola depois diz a ela que conseguiu ver bem direitinho ali o chameguinho dela com o Carlos Daniel, e a Leda diz, meu chameguinho, como assim? E fala que otimismo, né? Paola pergunta a ela que ela lhe responda agora mesmo o que foi que aconteceu entre ela e ele. Leda diz que não aconteceu nada demais, que apenas fez ele refletir. Paola diz que deve ter sido muito sugestivo ali, né? Porque ela viu muito bem quando ele passou as mãos dele no ombro dela. A Leda pergunta a ela se ela agora adora espionar, né, queridinha? Paola, sempre debochada, diz a ela que na realidade é porque ela não tinha mais nada para fazer. Leda diz a ela que é porque muitas das vezes o que a gente vê à distância pode ficar muito distorcida. Paola, toda hora ali, ela fica com esse sorriso dela, mas na realidade ela tá revoltada e diz a Leda que na realidade nem sempre é como ela está dizendo e chama ela de princesa. Leda diz a ela que é sim e que muitas das vezes a gente até se confunde também, né? A Paola pede a ela que por favor deixe isso pra lá e depois pede para que ela diga o que foi que eles conversaram. Antes que ela fale qualquer coisa, a cena volta lá para o Carlos Daniel, que já vai respondendo à vovó Piedade que ele saiu lá da empresa porque não suportou a presença da Paola e veio embora para casa. A vovó fica calada e ele diz que no caminho foi conversar com a Leda lá na lanchonete. A vovó fica meio perdida e diz que foi a própria Leda quem levou ela para a fábrica, né? Carlos Daniel diz que sim, que a Leda fez isso porque a Paola quem lhe pediu, que insistiu tanto, mas tanto, que a Leda não conseguiu dizer um não para ela. A vovó fica calada e o Carlos continua dizendo que a Leda e ele conversaram muito. Carlos Daniel continua dizendo que a Leda falou muito mal lá da Paola e que com certeza não está do lado dela. Vovó Piedade diz que a Paola, sem dúvidas, foi lá com a intenção de perturbar ele. Ele responde que na realidade então ela ficou lá só na vontade porque quase eles não se viram. A vovó Piedade, ela continua ali um pouco encabulada sobre o que está acontecendo com a Stephanie, chama a atenção dele e pergunta a ele o que é que está acontecendo com a Stephanie. Carlos Daniel não suporta nem falar sobre esse assunto, olha um pouco de lado e a vovó diz que ela, a Adelina, acabou de ligar para ela e falou que a Stephanie pediu novamente ali a parte dela da herança. Ela não se cala e diz que ela também voltou a dar a procuração ao Willy para que ele sempre ali possa lhe defender. Carlos Daniel diz que sim, que foi exatamente desse jeito e que acredita que a Stephanie ela não mudou nada. Vovó se levanta virada na peste ali, revoltada, e diz, pois ela vai agora mesmo na casa dela para falar
falar com ela. Carlos Daniel fica calado e ela continua dizendo que vai agora mesmo para resolver essa situação.